Duas empresas gigantes, uma virou pó, a outra quase levou o Brasil junto. E o mais perigoso, em nenhuma delas parecia fraude, parecia gestão. Sucesso, fracasso, golpes, genialidade. Tudo começa com uma decisão. Anatomia do dinheiro. Os bastidores das maiores histórias financeiras. A Enron era vista como uma das empresas mais inovadoras dos Estados Unidos. Crescia rápido, lucros impressionantes, o mercado confiava. Mas por trás disso, tinha um truque. A empresa criava estruturas fora do balanço, empresas paralelas, só no papel. Pra quê? Pra esconder dívida. Na prática, a dívida existia, mas não aparecia. Imagina isso na sua vida. É como se você tivesse vários cartões de crédito estourados, mas colocasse tudo no nome de outra pessoa e continuasse dizendo: tá tudo sob controle. E pior, quem controlava essas estruturas era o próprio diretor financeiro, ou seja, quem deveria proteger a empresa estava ajudando a esconder o problema. E não parava aí. A empresa registrava hoje lucros que só existiriam no futuro. Parecia crescimento, mas era ilusão, até que alguém começou a questionar. E quando a confiança quebrou, não foi ajuste, foi colapso. Em 2001, a Enron simplesmente deixou de existir. Agora a Americanas, uma gigante do varejo brasileiro, com lojas físicas, e-commerce, marca forte. Aqui, o problema parecia mais sutil. A empresa usava algo chamado risco sacado. Ela comprava do fornecedor. Um banco pagava esse fornecedor, e a empresa ficava devendo ao banco. Tudo normal. O problema é como isso aparecia. Essa dívida não era tratada como dívida financeira. Parecia só uma conta operacional. É como usar o cartão de crédito, mas fingir que você ainda não gastou, achar que o limite era parte do saldo em conta. Você olha a conta e acha que tá tudo certo, mas a dívida tá lá. E isso não aconteceu uma vez, aconteceu por anos, crescendo silenciosamente dentro dos balanços. Na Americanas, isso virou escala. O lucro parecia maior, o endividamento parecia menor, até que a conta apareceu. Mais de 20 bilhões de reais. E aí não teve como esconder. Veio o pedido de recuperação judicial. Agora vem o ponto que quase todo mundo erra. Dizer que a Americanas é a Enron brasileira. Parece inteligente, mas é superficial e errado. A diferença é simples e brutal. A Enron foi construída para esconder a realidade. Era um sistema desenhado para enganar. Já a Americanas operava na zona cinzenta. Usava estruturas reais, mas distorcia a leitura. Uma escondia a dívida, a outra fingia que não era dívida. E aqui tem um detalhe que quase ninguém fala. Ambos os casos passaram por auditorias. Empresas gigantes como a Arthur Andersen e a PwC. Empresas que deveriam validar os números. Garantir que aquilo que está no papel reflete a realidade. Mas aqui está o problema que ninguém te explica. A auditoria não é feita para encontrar fraude perfeita. Ela deve ser feita para verificar se, dentro de certas regras, aquilo pode ser aceito. Ou seja, existe espaço. Existe interpretação, existe zona cinzenta. E quando você combina isso com pressão, pressão por resultado, pressão do mercado, pressão interna, a linha entre o aceitável e o errado começa a desaparecer. E aí acontece o mais perigoso. Não é que ninguém viu, é que todo mundo viu o suficiente para não querer ir mais fundo. Se até quem deveria fiscalizar depende do sistema continuar funcionando, quem de fato tem interesse em parar? Isso explica o final. A Enron perdeu tudo. Confiança, credibilidade e o próprio modelo de negócio. Porque o lucro não vinha da operação, vinha da engenharia, vinha de antecipar um futuro que nunca chegou. Quando o mercado percebeu isso, a pergunta deixou de ser quanto ela vale e virou: isso aqui vale alguma coisa? E quando essa pergunta aparece, acabou. Já a Americanas, apesar do rombo, tinha operação real, tinha loja, tinha venda, tinha cliente. O problema não era inexistência, era distorção. E isso muda completamente o jogo. Porque distorção dá para ajustar, invenção não. Por isso ela entrou em recuperação judicial, não morreu, mas também não saiu ilesa. Agora vem uma parte importante, porque isso não começa como fraude, começa como algo pequeno, quase invisível. Primeiro vem um ajuste, é só contábil, depois isso melhora no próximo trimestre. Mas tem algo mais forte por trás disso, incentivo. Enquanto o número cresce, todo mundo ganha. Executivo ganha bônus, a ação sobe, o mercado aplaude, analistas recomendam compra. Ninguém é punido por exagerar no otimismo, mas todo mundo é punido por admitir o erro cedo demais. Então o sistema inteiro te empurra na mesma direção, continuar,
mesmo quando, no fundo, você já sabe. Aí vem a fase perigosa. Você para de mentir para os outros e começa a mentir para si mesmo. E nesse ponto, você não está mais manipulando números, você está defendendo uma narrativa. E antes de você pensar, isso é coisa de empresa gigante. Não é. Isso aqui acontece, em escala menor, todos os dias. Quando você parcela e finge que a dívida é menor do que realmente é. Quando você evita olhar o total, porque sabe que não vai gostar do número. Quando você paga o mínimo e chama isso de controle. Quando você mantém um padrão de vida que depende de um dinheiro que você ainda não ganhou, isso não é desorganização, isso é auto-engano. É exatamente o mesmo mecanismo, só muda o tamanho. A Enron quebrou, a Americanas quase quebrou, e nenhuma delas começou grande. Começaram com pequenos ajustes, pequenas distorções, pequenas histórias, que pareciam inofensivas, até que ficaram grandes demais para esconder. E com você? Talvez não seja diferente, só está no começo da história. Se você quer aprender a enxergar o dinheiro sem auto-engano, se inscreve, porque o maior risco financeiro não está no mercado, está na sua capacidade de enganar a si mesmo. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Bem-vindo a J Finanças. Educação financeira sem enrolação. Pronto para parar de reagir e retomar o controle sobre o seu dinheiro? Se inscreva agora, curta, compartilhe. Comece a transformar sua vida financeira agora.